Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu vim aqui para falar de ciências, uma aula para o ensino fundamental. Então, o tema da aula de hoje, do vídeo de hoje, é diagrama de fases. A gente sabe que uma substância pode existir em 3 fases diferentes, sólido, líquido e gás. Então, no caso da água, a fase sólida é o gelo, a fase líquida é a água que a gente bebe e a fase gasosa é o vapor de água que está presente na atmosfera. Bom, então a gente começa falando sobre as mudanças de fase. Então, se eu tiver água líquida e quiser fazer essa água virar vapor, ou seja, eu quero fazer a água ferver, eu tenho que aquecer essa água, por exemplo. Então, em que temperatura que a água vai ferver? A gente fala que é sempre 100 graus. Então, a nossa referência é falar que a água ferve a 100 graus. Mas isso não é totalmente verdade. A temperatura em que a água ferve depende da pressão em que a água está. Então, vamos falar um pouquinho sobre pressão atmosférica. O que seria a pressão atmosférica? É a pressão que a camada de ar que tem acima da nossa cabeça exerce sobre ela. A gente sabe que pressão é força por unidade de área. Então, o peso do ar é uma força. Então, é o peso que o ar exerce dividido pela área de contato do ar com a nossa cabeça. Então, quando a gente pega uma cidade, por exemplo, que está mais alta, eu tenho uma menor camada de ar. Então, o peso dessa camada de ar é menor, então a pressão atmosférica vai ser menor. Quando a gente vai descendo, vai chegando ao nível do mar, eu já tenho mais ar sobre a minha cabeça. Então, o peso desse ar é maior e a pressão atmosférica é maior. Então, se eu pego, por exemplo, Rio de Janeiro está ao nível do mar, então ele está a 0 metros de altitude. Então, a pressão atmosférica, ela é 1 atm. atm é uma medida de pressão, é só para referência mesmo. Então, a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atmosfera. Se a gente pega Belo Horizonte, ela já está a 850 metros de altitude. Então, a pressão atmosférica é 90% da pressão atmosférica ao nível do mar, ou seja, a pressão atmosférica é de 0,9 atm. A cidade mais alta do Brasil é Campos do Jordão, e ela está a 1.620 metros de altitude. Isso corresponde a uma pressão atmosférica de 0,82 atm, ou seja, 82% da pressão atmosférica ao nível do mar. Então, a gente percebe que à medida que a gente vai subindo, a altitude, a gente vai diminuindo a pressão atmosférica. Bom, e o que isso tem a ver? Esse diagrama é o diagrama de fases, então ele representa aqui, na ordenada, a gente tem a pressão. E na abscissa a gente tem a temperatura. Então ele relaciona através dessa curva de pressão de vapor, ele mostra que existe uma relação entre a pressão e a temperatura em que vai haver a mudança de fase. O que a gente tem? Desse lado esquerdo da curva, a substância está na fase líquida. Desse lado direito da curva, a substância está na forma de vapor. Então, esse ponto aqui representa, para essa dada pressão, qual que é a temperatura que a água vai virar vapor, que a água vai começar a ferver ou evaporar. Então, existe uma relação definida entre a pressão em que a substância está, no caso a água, e a temperatura que ela vai começar a virar vapor. Então, como é que a gente pode, por exemplo, se eu tiver de manhã fazendo café, tá? Então, eu tenho a água líquida, eu tirei ali da torneira, coloquei na minha chaleira, a água está na fase líquida, então ela está, por exemplo, nesse ponto aqui. Se eu quiser fazer essa água evaporar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar a trempe do fogão, tenho que aquecer essa água. Então, eu mantenho a pressão constante e vou aumentando a temperatura, até o ponto em que ela atinge aqui a temperatura de evaporação, a gente chama temperatura de saturação também, por isso o Tsat aqui. Então, esse ponto é o ponto onde a água começa a virar vapor. Mas a gente consegue também fazer a água virar vapor mantendo a temperatura constante. Então, eu posso fazer a água evaporar a 20 graus, que é a temperatura ambiente. Como é que a gente pode fazer isso? Mantendo a temperatura constante, mas diminuindo a pressão. Então, se a água está aqui a 20 graus, se eu começo a diminuir a pressão, ou seja, subir na atmosfera, eu vou chegar a um ponto em que a água vai começar a virar vapor. Então, quando a gente pega, por exemplo, Rio de Janeiro, que está a 0 metros de altitude, a pressão de 1 atm, a temperatura que a água vai ferver é 99,6 graus Celsius, perto de 100 graus. Em Belo Horizonte, que já está mais alto,
a gente já tem uma temperatura menor que a água vai começar a virar vapor, 97,1. Em Campos do Jordão, que é a cidade mais alta, a água já vai ferver a 94,6 graus Celsius. Isso explica também por que muitas vezes a gente coloca os alimentos para cozinhar na panela de pressão. O que é a panela de pressão? É uma panela que é tampada e tem essa válvula aqui. Então, à medida que eu aqueço a água e o alimento aqui dentro, a água líquida começa a virar vapor e vai aumentando a quantidade de água na forma de vapor que eu tenho aqui. Isso vai aumentando a pressão. Então, de acordo com essa curva, o que a gente percebe? Que a panela aberta, em que a pressão é igual à pressão atmosférica, eu vou ter aqui a água fervendo a uma temperatura. Quando eu coloco na panela de pressão, que eu aumento a pressão, eu vou aumentar a temperatura na qual a água vai evaporar. Bom, a gente viu, né, uma parte desse diagrama de fases. Então, a gente viu essa linha aqui, a linha em que eu tenho a mudança de fase de líquido para vapor. Mas esse diagrama é mais completo. Ele permite, né, a gente avaliar as três fases. Então, ele tem essa forma de forquilha, né, daqui, e a gente tem a região sólida, região líquida e a região de vapor. Então, aqui a substância está na fase sólida, no caso da água, o gelo. Aqui está na fase líquida, água no copo, e aqui a fase de vapor. Então, ele permite a gente avaliar, para uma dada pressão, por exemplo, qual vai ser a temperatura em que o líquido vai começar a virar vapor ou ele vai começar a virar gelo, por exemplo, quando a gente coloca na geladeira. Então, a mudança de fase de sólido para líquido é chamada de fusão, é quando o gelo derrete. A mudança de fase de líquido para vapor é a vaporização. Quando eu tenho vapor e ele vai virar líquido, é a fase de condensação, ele do ponto C para o ponto A. E a gente tem também, é menos comum, mas a gente tem a fase de sublimação. O que seria sublimação? De sólido virar vapor direto, sem passar pela fase líquida. Então, se eu tiver em regiões mais baixas de pressão e temperatura, ele pode sair direto de sólido e virar vapor. E tem um ponto interessante aqui, que é o ponto triplo. Nesse ponto, eu posso ter as três fases coexistindo ao mesmo tempo. Eu posso ter sólido, líquido e vapor acontecendo ao mesmo tempo. Mas para cada substância só tem um ponto em que isso acontece, que a gente chama de ponto triplo. No caso da sublimação, um exemplo muito comum é a naftalina. Tá? O pessoal do ensino médio provavelmente nunca ouviu falar. O que é a naftalina? São essas bolinhas que as vovós colocavam no armário para espantar traça e espantar barata. O cheiro delas é muito forte para esses animais e afasta. Tá? Então, o ponto triplo delas, quando a gente mostra aqui no gráfico, né, o ponto triplo é próximo da temperatura ambiente. Então, o ponto triplo não, mentira, a fase de sublimação, a passagem de sólido para vapor. Então, se elas são colocadas no ambiente, elas começam a virar vapor. Então, elas vão desaparecendo. E nesse processo, elas vão saindo, né, da fase sólida e virando vapor. Elas vão evaporando ali dentro. E a gente coloca, as vovós colocavam as bolinhas no armário e depois de um tempo elas desapareciam. Na verdade, elas não desapareciam, elas mudavam da fase sólida para a fase de vapor. Bom, era isso. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Obrigada.